Olá, a gente está aqui de novo para mais uma exploração no universo da inteligência artificial. E hoje o papo é sobre um quebra-cabeça bem atual, né? Como a gente mede se uma IA realmente entendeu a informação quando ela vem de fontes misturadas, tipo texto junto com tabelas, com imagens. Pois é. Já pensou como testar se ela consegue responder algo que exige, sei lá, olhar um gráfico e ler um parágrafo ao mesmo tempo? Esse é o X da questão. Principalmente agora, né, com essas IAs que buscam informações fora para dar respostas melhores. A tal da geração aumentada por recuperação, o REG. Ah, o REG. E quando essas fontes são de vários tipos, texto, tabela, imagem, aí vira MMREG, de multimodal REG. É um desafio a mais. E é aí que entra o nosso assunto de hoje, um método chamado SMQG. É uma sigla meio comprida, né? Geração sintética de perguntas multimodais. Isso aí. Basicamente, é uma forma de usar a própria IA para criar perguntas e respostas tipo sob medida, sabe? Para testar justamente as suas IAs que precisam lidar com texto, tabela, imagem, tudo junto. Exato. E a nossa conversa hoje vai girar em torno de um artigo de pesquisa bem específico, né? O 2407.02233v2.pdf. É de pesquisadores ligados a C3AI, Connectly AI e também da Carnegie Mellon University. Beleza, então nossa missão aqui hoje é tentar entender como funciona esse SMMQG, por que a gente precisa de algo assim agora, sabe? Como ele se compara com o que já existe e, principalmente, o que o uso dele revela sobre o que essas IAs multimodais de ponta conseguem ou não conseguem fazer. Vamos nessa. Vamos começar pelo problema que ele tenta resolver, então. Boa. O nó principal é avaliar esses sistemas MMRAG de um jeito eficaz. Como você falou, eles misturam informações de vários formatos para gerar respostas. É quase como pedir para a IA consultar uma enciclopédia multimídia inteira para responder uma única pergunta, né? Exatamente. É tipo isso. Tá, vamos pensar nisso. Para testar bem, a gente precisa do que exatamente? Qual é o material de teste ideal? A gente precisa, basicamente, de bons conjuntos de teste. Ou seja, uma combinação das fontes do texto, a tabela, a imagem, a pergunta feita sobre elas e, claro, a resposta certa. Certo. O problema é que os testes que a gente costuma usar, tipo os benchmarks que o artigo até cita, como MMQS, MMU, WebQQO, eles são meio engessados, sabe? São listas fixas de perguntas e respostas. Ah, entendi. E qual o problema dessa falta de flexibilidade? Por que não poder criar perguntas na hora, assim, mais personalizadas? É ruim? Imagina assim, uma desenvolvedora que está criando uma IA. Talvez ela precise testar especificamente como essa IA se sai com perguntas de matemática, que misturam dados de tabelas e gráficos. Uhum. Ou então perguntas que exigem juntar informações de fontes diferentes em várias etapas, sabe? Aquele raciocínio multi-hop que a gente chama. Sim, que precisa conectar os pontos. Isso. E aí talvez precise usar texto e tabela juntos. Os testes prontos, esses benchmarks fixos, talvez simplesmente não tenham perguntas desse tipo específico que ela precisa. Entendi, fica difícil mirar nos pontos fracos ou, sei lá, nas habilidades que a gente quer realmente testar, né? Tipo, testar pra valer. Exato. E o que é fascinante aqui é que o desempenho das IAs muda muito, dependendo do jeito da pergunta. Como assim o jeito? Se é só para achar um dado específico, sabe? Extração de informação, ou se é para comparar coisas, fazer um cálculo numérico, ou seguir um raciocínio mais complexo como esse multi-hop. Ah, tá. E não só o estilo da pergunta, mas também os tipos de informação envolvidos. Texto com texto é uma coisa, texto com tabela é outra, texto com imagem, tabela com imagem. Cada combinação é um desafio diferente para IA. Exatamente. Então, testar com perguntas que realmente imitam o uso real ou que focam nessas combinações específicas é fundamental para achar onde os modelos ainda tropeçam, onde eles têm dificuldade. Essa sensibilidade toda que pede testes mais flexíveis, mais adaptáveis. E aí que entra o SMQG, como a solução que esse artigo propõe. Pelo que eu entendi, então, ele é uma espécie de fábrica automática de perguntas e respostas. Isso. Que usa os próprios documentos de entrada, como artigos da Wikipédia,
para criar esses testes sintéticos. Perfeito. E a grande sacada, o diferencial, é que o SMQG permite controlar direitinho o estilo da pergunta, se é comparação, cálculo, etc., e a combinação de formatos, as modalidades, que a pessoa quer testar. Ah, agora sim a coisa fica realmente interessante. Como é que ele faz essa mágica? O artigo fala de um processo em 5 etapas, né? Figura 2, acho. Isso, tá lá na figura 2. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, escolher a semente. O sistema pega um pedaço de informação inicial, pode ser texto, tabela ou imagem do documento. Uma semente. É um ponto de partida. Ele tenta escolher algo que seja central para o assunto do documento, sabe? Usa uma técnica baseada em embeddings. Aquelas representações numéricas do significado. Isso! Basicamente, ele acha o miolo da informação ali naquele documento. Depois, a segunda etapa... É uma entidade. Uma entidade. Tipo... Um tópico-chave nesse pedaço inicial. O artigo dá exemplos como tênis, Japão, aprendizado de máquina. Ele usa um modelo de linguagem grande, um LLM, tipo GPT-4 Turbo, para identificar isso. Se a fonte for uma imagem, ele usa uma descrição em texto da imagem gerada por IA junto com a legenda original. Entendi. Então ele pega a semente e acha o assunto principal dela. E depois? Terceiro passo: buscar fontes relacionadas. Com esse tópico-chave, essa entidade, ele vai procurar outros trechos de texto, outras tabelas, outras imagens no mesmo documento que falem sobre a mesma coisa. De novo, usa embeddings para achar o que é semanticamente parecido, para garantir que tudo se conecte. Para manter o contexto, né? Exato. Aí ele seleciona um conjunto de fontes candidatas que batem com o que o usuário pediu. Por exemplo, o usuário diz: quero testar com 2 textos e uma tabela. O sistema busca essas fontes, ele até pega um pouco mais do que o necessário para ter opções depois. Certo. E a quarta etapa? A geração da pergunta em si. É aí que a mágica acontece. Gerar a pergunta. O sistema pega essas fontes candidatas, a descrição do estilo de pergunta que o usuário quer, tipo comparação, cálculo, os tipos de fonte necessários e manda tudo para outro LLM, ou um modelo multimodal, um LMM. Às vezes usa até alguns exemplos prontos para ajudar o modelo. Ah, tipo um few shot. Isso. E esse modelo então escolhe as fontes finais, cria a pergunta no estilo certo e já gera uma resposta longa também. Importante, ele é instruído a, recusar a tarefa se não conseguir criar uma pergunta boa que siga todas as regras. E a última etapa? A verificação. Quinta e última. Verificar a pergunta. Aqui rola uma checagem tripla para garantir a qualidade. Primeiro, as fontes usadas são mesmo do tipo que o usuário pediu. Segundo, a pergunta criada está mesmo no estilo que foi especificado. Isso é verificado por outro LLM. Ok. E terceiro, a resposta gerada está correta, dadas as fontes. E, crucial, todas as fontes usadas eram realmente necessárias para responder. Não pode ter fontes sobrando ali sem uso. Se algo falhar nessa checagem, a pergunta e a resposta são descartadas. Nossa, parece um processo bem rigoroso, bem amaradinho para garantir a qualidade mesmo. É a ideia. E eles mencionam também num apêndice um jeito um pouco diferente para criar aquelas perguntas mais complexas, as multi-hop, lembra? Sim, as que precisam de vários passos de raciocínio. Isso. A ideia ali é gerar 2 perguntas mais simples primeiro. Tipo, uma sobre o tópico principal e outra que tenha esse tópico como resposta. Depois, usa o LLM para combinar essas 2 numa pergunta mais elaborada, que exige conectar os pontos. Ah, legal. Como montar um quebra-cabeça a partir de peças menores. Faz sentido. Exatamente. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Isso funciona mesmo? Na prática? O SMMQG gera testes que são realmente úteis? Os pesquisadores testaram isso? Testaram sim. Foi exatamente isso que eles foram ver. Eles usaram o próprio SMMQG para criar um monte de perguntas e respostas. E sabe de onde eles tiraram o material base? De onde? Artigos da Wikipedia. Os mesmos artigos com textos, tabelas e imagens que foram usados para criar um benchmark bem famoso, só que feito por humanos, o MMQA. Ah, boa. Comparar direto com um teste feito por gente, usando a mesma fonte,
É uma ótima forma de validar, né? E o que eles criaram com SMMQG foi muita coisa. Foi sim. Criaram mais de 1000 pares de pergunta e resposta e cobriram 5 estilos diferentes. Achar informação direta, extração, comparar, contrastar, fazer conta, numérico, juntar 2 perguntas simples, composto, e o tal do raciocínio multi-hop. Bem variado. E fizeram isso para todas as combinações de pares de formatos que você imaginar. Texto-texto, texto-tabela, texto-imagem, tabela-tabela, tabela-imagem e até imagem-imagem. Nossa! Consegue dar um exemplo prático que eles citam no artigo, só para a gente ter uma ideia mais concreta? Claro. Na tabela 1 do artigo tem os exemplos ótimos. Um deles, por exemplo, é uma pergunta de comparar-contrastar, que pede para comparar os logos do Aberto da França e do US Open, usando 2 imagens como fonte. Ah, visual. Outro exemplo é uma pergunta numérica. Pergunta quantos anos depois do primeiro Oscar o ator Dustin Hoffman recebeu a primeira indicação. Isso exige buscar datas em texto ou talvez numa tabela. Deu para sacar. São perguntas que realmente misturam as coisas. Então eles montaram esse conjunto de testes sintético bem diverso e como eles usaram isso para avaliar as IAs de verdade. Eles focaram em 2 partes cruciais dos sistemas MRAG que a gente já mencionou. Os recuperadores, que são os sistemas que acham a informação relevante, Certo, quem busca as fontes. e os modelos de QA, que são os que respondem à pergunta, já com a informação correta na mão. Vamos começar pelos recuperadores, então. A função deles é achar as fontes certas para responder, né? O que eles descobriram aí? Exato. Testaram 3 tipos principais. Um bem clássico, baseado em palavra-chave, BM25. Um baseado em embeddings de texto, o E5 Large, lembrando que embeddings são aquelas representações do significado. Uhum. E um baseado em embeddings multimodais, que teoricamente entendem texto e imagem juntos, o OpenClip. E quem se saiu melhor? Olha, no geral, o E5, que foca em texto e usava descrições de texto para imagens, se saiu melhor na maioria dos estilos e modalidades. Mas tem um detalhe importante aí, né? Uma ressalva. Tem, sim, uma ressalva crucial que os próprios autores apontam. O E5 foi o modelo usado dentro do SMQG para ajudar a gerar as perguntas e encontrar fontes relacionadas durante a criação. Ah, então ele pode ter tido uma vantagem meio que jogando em casa? Bastante, né? Com certeza. Levanta a questão sobre a gente ainda precisar de modelos de embedding que sejam realmente bons em tudo, que entendam e conectem bem texto, tabela e imagem de forma mais integrada, sem precisar de um especialista para cada tipo. O estudo meio que aponta para essa necessidade. Faz todo sentido. Certo. E os modelos de QA? Aqueles que têm que responder a pergunta já com as fontes certas na mão. Como eles foram avaliados? Aí eles testaram um monte de modelos, pegaram modelos de código aberto, como o Vicuna, versões 7b e 13b, combinado com o Lava, para as imagens, e o Qwen Chat, combinado com o Qwen VL Chat. A turma do open source. Isso. E também os pesos pesados proprietários, GPT-4 Turbo, Gemini Pro 1.0 e a família Claude 3 da Anthropic, o Haiku, o Sonnet e o Opus. Bastante gente para comparar. E para julgar as respostas deles, como fizeram? Não dá para fazer na mão com tantos testes, imagino. Usaram outra IA. Exatamente. Usaram o GPT-4 Turbo como juiz para avaliar a qualidade das respostas dos outros modelos. Usar uma IA para avaliar outra. Isso é confiável? É uma prática comum em pesquisa hoje em dia, e eles citam outros estudos que validam essa abordagem. Mas eles mesmos admitem a ressalva. Existe o risco do juiz GPT-4 Turbo, no caso, favorecer respostas que são no estilo dele mesmo, né? É um possível viés. É bom ter isso em mente ao olhar os resultados. Ok, entendi. Com essa ressalva na cabeça, então, quais foram as grandes descobertas dessa avaliação dos modelos de QA? O que a gente aprendeu sobre eles? Bom, primeiro, sem muita surpresa, talvez, o GPT-4 Turbo, que estava dos 2 lados do balcão, gerador e juiz, teve um melhor desempenho geral, lembrando sempre da ressalva do viés. Certo. E entre os outros modelos pagos? O Claude 3 Opus da Anthropic geralmente se destacou bastante,
mandou muito bem na maioria das tarefas. Mas o mais legal, imagino, foram as diferenças mais sutis que essa avaliação granular, por estilo e modalidade, conseguiu mostrar, certo? O SMMQG permitiu isso. Exatamente. Esse foi o grande trunfo. A análise separada por estilo de pergunta e tipo de informação revelou coisas bem específicas e interessantes. Conta aí. Por exemplo, o Gemini Pro 1.0 do Google mostrou-se muito forte em perguntas envolvendo imagens. Chegou a superar o Opus em perguntas que eram puramente sobre imagem. Ah, que interessante. Só que, por outro lado, ele penou um pouco mais em raciocínio sobre texto e tabelas. E também em estilos de pergunta mais abstratos, como comparar, contrastar ou fazer cálculos. Entendi. E os modelos de código aberto? Eles até chegaram perto dos modelos proprietários em perguntas mais simples de achar fatos, sabe? Extração. Mas a distância aumentou bastante para estilos mais abstratos, que exigiam mais raciocínio. Eles foram particularmente fracos em perguntas numéricas e de comparação-contraste. Era esperado, talvez. De certa forma, sim, mas teve surpresa também. O QA-Chat combinado com o QA-VLChat, que são modelos menores, se saíram surpreendentemente bem em perguntas numéricas e multi-hop. Melhor até que outros open source maiores em alguns casos. Olha só. E teve mais alguma surpresa? Teve sim. O Claude 3 Haiku, que é o modelo mais básico da família Claude 3, mostrou uma fraqueza inesperada em perguntas sobre tabelas. O desempenho dele ficou mais parecido com os modelos de código aberto nesse ponto específico. Caramba, é quase um raio-x das habilidades e fraquezas de cada modelo. Muito detalhado. E esse é o ponto central que os autores queriam mostrar. Se a gente conectar isso ao quadro geral, foi justamente o SNMQ que permitiu fazer essa radiografia, essa análise com lupa, olhando o desempenho por estilo de pergunta e por tipo de fonte. Sem testes específicos assim. Essas nuances ficariam escondidas, provavelmente. Mostra o valor de poder gerar dados de avaliação sob medida para investigar capacidades específicas dos modelos. É uma ferramenta poderosa para entender o que eles realmente sabem fazer. Falando nesses testes criados pelo SMQG, uma desconfiança comum com dados sintéticos gerados por IA é se eles têm qualidade, né? Às vezes são meio artificiais ou as perguntas não fazem muito sentido. Como o SMQG se saiu nisso? Os pesquisadores foram checar, imagino. Foram sim, e fizeram uma comparação bem direta e inteligente. Pegaram os dados gerados pelo SMQG e compararam com os dados do MMQA, lembra dele? Sim, o benchmark famoso feito por humanos usando as mesmas fontes da Wikipédia. Exato. Escolheram o MMQA como referência justamente pelas semelhanças. Usam os mesmos tipos de fonte, texto, tabela e imagem, o mesmo universo de conteúdo, Wikipédia, e tem estilos de pergunta que são, de certa forma, comparáveis. Como assim, comparáveis? O estilo extração de informação do SMMQG é parecido com o estilo Single Modality do MMQA, que é basicamente pegar um dado de uma única fonte. E o estilo Multi-Hop do SMMQG lembra o estilo Compose do MMQA, que também exige juntar informações. Ah, entendi a lógica da comparação. Faz sentido. E como foi essa comparação de qualidade? Pediram para pessoas avaliarem os dois tipos de teste? Exatamente. Contrataram trabalhadores de crowdsourcing por uma plataforma chamada Prolific para avaliar centenas de exemplos dos dois conjuntos de dados, tanto do SMMQG quanto do MMQA, dos estilos comparáveis. E o que as pessoas tinham que avaliar? Tinham 5 critérios principais. Primeiro, a fluência da pergunta. A pergunta soa natural? É bem escrita? Usaram uma escala de 1 a 5, tipo Likert. Segundo, fidelidade ao estilo. A pergunta realmente pede o que o estilo dela diz? Comparação, cálculo, etc. Era sim ou não? Ok. Terceiro, relevância da fonte. As fontes fornecidas são úteis para responder a pergunta. Sim, não. Quarto, responsibilidade. Dá para responder a pergunta usando apenas as fontes fornecidas? Sim, não. E quinto, correção da resposta. A resposta que veio junto com a pergunta está correta. Sim, não. Os detalhes dos resultados estão na tabela 4 do artigo. E os resultados, essa parte deve ser realmente interessante. O que os humanos acharam dos testes gerados pela IA comparados aos testes gerados por humanos? Os resultados foram, surpreendentemente positivos para o SMQG.
foi bem impressionante. Os dados gerados pela IA foram avaliados como, primeiro, super fiéis aos estilos especificados, tipo, 98,3% das vezes as pessoas disseram sim, que a pergunta batia com o estilo. Uau! Quase perfeito. Depois, e aqui fica interessante, as perguntas do SMQG foram consideradas mais fluentes, mais naturais do que as perguntas do MMQA. A diferença na nota média foi estatisticamente significativa, 4,53 para SMQG contra 3,68 para MMQA. Peraí, mais naturais que as feitas por humanos? Como pode? Pois é. E tem mais. As fontes fornecidas pelo SMQG foram consideradas altamente relevantes, 93% sim, e as perguntas do SMQG eram mais prováveis de serem respondíveis usando só as fontes dadas do que as do MMQA, 94,7% contra 85,8%, outra diferença significativa. Incrível! E para fechar, as respostas geradas pelo SMQG também eram mais prováveis de estarem corretas do que as respostas do MMQA, 92,7% contra 80,0%, de novo, significativo. Caramba! Então, resumindo, os testes criados pela IA foram considerados melhores em influência, responsabilidade e correção do que os testes criados por humanos naquele benchmark específico. Que doideira. Isso é contraintuitivo, né? Totalmente. É um resultado bem forte a favor da qualidade dos dados sintéticos gerados por esse método. E para completar, eles fizeram mais uma análise. Eles mediram se os dois conjuntos de testes, SMQG e MMQA, classificavam os modelos de IA de forma parecida. Como assim? Se o ranking dos melhores e piores modelos era o mesmo nos dois testes. Exato. Usaram uma medida estatística chamada tal de Kendall, que basicamente vê se a ordem dos modelos, do melhor para o pior, é parecida quando avaliada com SMQG e quando avaliada com MMQA, só para os estilos comparáveis, claro. E o ranking bateu? Deu parecido? Bateu bem. A correlação foi forte, o tal foi maior que 0,8, que é considerado alto, e estatisticamente significativa, tanto para a tarefa de achar informação, recuperação, quanto para a tarefa de responder a pergunta QA. E o que isso significa na prática? O que é fascinante aqui é que isso sugere que usar os testes sintéticos do SMMQG dá uma ideia bem parecida de qual IA é melhor ou pior comparado a usar o teste MMQA feito por humanos, pelo menos para os estilos de pergunta que eles compararam. Ou seja, o SMMQG pode ser um substituto válido para o MMQA para escolher ou comparar modelos. Parece que sim, para esses casos. É mais uma validação forte da qualidade e da utilidade desses dados gerados por IA. Entendi. Agora, colocando o SMMQG num contexto mais amplo. Imagino que essa ideia de gerar testes sintéticos não seja completamente nova, certo? Já existiram outras tentativas. Não é a primeira vez. O artigo reconhece trabalhos anteriores. Já existiam métodos focados em gerar perguntas e respostas só para texto, e outros focados em perguntas sobre imagens, o chamado VQA, Visual Question Answering. E qual o diferencial do SMMQG, então? O principal diferencial é o escopo multimodal mais abrangente, né? Lidar com texto, tabela e imagem juntos de forma integrada. E, crucialmente, oferecer esse controle fino sobre o estilo da pergunta. Isso, segundo os autores, não era oferecido de forma tão explícita e controlável por abordagens anteriores que eles mencionam. Certo. E para a gente ir finalizando, quais são os senões, as limitações ou talvez riscos potenciais dessa abordagem SMMQG? Toda tecnologia tem, né? Com certeza. Os próprios autores são bem transparentes sobre isso e listam alguns pontos importantes. Primeiro, o desempenho do SMQG depende muito da capacidade do LLM, ou LMM, usado para gerar as perguntas e respostas. No estudo, eles usaram o GPT-4 Turbo, que é muito capaz. Usar outros modelos, talvez menos potentes ou com características diferentes, pode trazer desafios. Entendi. Depende da ferramenta base. Que mais? Segundo, eles avaliaram principalmente usando documentos da Wikipedia e aqueles 5 estilos de pergunta. O desempenho pode variar com outros tipos de documentos,
Sei lá, relatórios financeiros, artigos científicos, prontuários médicos ou outros estilos de pergunta mais complexos ou específicos. Precisa testar mais. Exato. Terceiro, eles usaram modelos específicos dentro do SMQG para tarefas internas, como o E5 para embeddings e o GPT-4 para verificação. Outros modelos poderiam funcionar de maneira diferente ali dentro. Quarto, o foco do trabalho foi gerar dados para avaliação de modelos. Usar esses dados sintéticos para treinar modelos de IA é outra história. Exigiria mais pesquisa para ver se funciona bem e quais os efeitos. Certo. Uma coisa é testar, outra é treinar. Isso. Quinto, o método parte do princípio que as fontes de dados originais, os textos, tabelas, imagens, são de alta qualidade. Eles não testaram como o SMQG se comportaria com fontes ruidosas, incompletas ou inconsistentes, que é comum do mundo real. Boa observação. E algum risco associado a usar IA para gerar os próprios testes? Tipo, um risco mais fundamental? Sim, tem um risco potencial importante que eles mencionam. O conteúdo gerado, as perguntas e principalmente as respostas pode acabar herdando vieses, informações falsas ou até material prejudicial que exista nos LLMs ou LMMs usados na geração. Ah, o problema do viés da IA geradora sendo passada adiante. Exato. O estudo focou no desempenho técnico da tarefa de QA, mas não avaliou o alinhamento dos modelos com valores humanos, segurança ou a veracidade factual profunda do conteúdo gerado. É um ponto de atenção. Ok, então para a gente recapitular e fechar, o SMMQG parece ser uma abordagem bem promissora, né, para criar de forma automática e escalável dados de teste para IA multimodal que são personalizados e, pelo que os testes com humanos mostraram, de alta qualidade. Exato. E essa personalização, essa capacidade de focar em estilos de pergunta e combinações de fontes específicas permite descobrir pontos fortes e fracos dos modelos que talvez passassem batido com benchmarks mais genéricos, mais engessados. Precisamente. Então, no fim das contas, o que isso significa para a área? Que temos aí uma ferramenta potencialmente valiosa para quê? Para impulsionar o desenvolvimento de sistemas de IA multimodais que sejam mais capazes, mais confiáveis, porque a gente consegue testá-los melhor. Eu acho que essa é a grande mensagem. É uma ferramenta para entender melhor onde estamos e para onde precisamos ir com essas IAs que precisam lidar com o mundo real, que é inerentemente multimodal. Legal. E para deixar uma última provocação, uma última pulga atrás da orelha, conectando com uma observação interessante do próprio artigo, Manda. eles notaram, como a gente comentou, que as perguntas geradas pelo SMMQG, apesar de serem ótimas em qualidade técnica, fluência, correção, etc., eram em média um tiquinho mais fáceis de responder do que as perguntas comparáveis do MMQA, aquelas feitas por humanos. Verdade. A gente falou disso. E qual a hipótese para isso? Uma hipótese que eles levantam é que a IA, talvez por como foi treinada ou pelos prompts usados, tende a escolher as perguntas mais óbvias, mais diretas, aquelas que têm uma conexão mais clara entre as fontes e a resposta. Entendi. Talvez falte um pouco daquela criatividade ou malícia humana na hora de fazer perguntas difíceis. Pode ser algo por aí. Então, a provocação final é: como a gente poderia refinar o SMQG? Talvez dando instruções mais sofisticadas sobre o estilo da pergunta, aquele parâmetro V que eles usam. Será que daria para instruir o SMQG a gerar não só perguntas corretas e fiéis ao estilo, mas perguntas que sejam mais desafiadoras, mais inesperadas? Que investiguem aspectos mais sutis, mais profundos da compreensão multimodal. Exato. Será que seria possível, de alguma forma, ensinar o SMQG a ser mais criativo, mais incisivo na sua forma de interrogar a IA, para realmente testar os limites da compreensão dela? Nossa, excelente ponto. Levar a geração sintética para o próximo nível, não só de correção, mas de desafio intelectual. É algo para a gente pensar e, com certeza, para futuras pesquisas explorarem. Como fazer a IA não só gerar testes, mas gerar testes que realmente nos surpreendam e nos ensinem mais sobre as próprias IAs. Fica aí a reflexão. Muito bom.